Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Carmim. Enquanto influencers ocidentais mercenizavam um Japão apocalíptico, né, com o fim, a destruição total, com um grande tsunami que foi profetizado aos quatro cantos do mundo para likes fáceis, eu assisto aqui há 23 anos ao mesmo milagre. Todo dia, sem falta, o sol rasga o horizonte com a cor do sangue, transformando em luz. E esse vermelho carmim não é a mancha de uma ferida, é a prova de que o Japão conhece o segredo mais antigo que a gente tem, a morte diária, que é só um prelúdio de um renascimento. Venham cavar comigo nas sombras onde essa alquimia acontece. E se essa visão, o Japão 2.0, ressoa com você, faça parte dessa constelação. Inscreva-se aqui e ative o sininho para não perder nenhum raio de sol, porque nas próximas semanas nós vamos além da superfície. Adentraremos os laboratórios ancestrais, onde sombra e luz se transmutam em sabedoria. Então vamos lá, essas sombras, né, que o Carmim ilumina, essa sombra do voyeurismo digital. Influencers criam trio barato sobre o fim do Japão, mas nunca viram um sol nascer em Fukushima. Essa narrativa de colonização do que do sofrimento alheio, essa torcida pelo sofrimento alheio, que é uma sombra de alienação. E é aqui também, né, os jovens, os burburinhos com os mangás, com as histórias, com as coisas de terror apocalípticas que eles gostam aqui. E esses mesmos jovens consomem esses mangás apocalípticos, né? Como nos mangá quiçá, que são os mesmos jovens que limpam os templos aos domingos, gente. A torcida pelo fim, tanto aqui como em qualquer outro lugar, é um grito de desespero, não um desejo real. E é uma sombra geopolítica, né? Esse jogo de nervos entre Estados Unidos e China pressiona muito aqui o Japão. Mas a sua verdadeira arma, que é o sol carmim, que banha os arrozais de Niigata, que é a memória viva de que toda crise é cíclica. E eu já morei lá perto, em Ishikawa, lá onde a gente teve o terremoto, aquele grande terremoto no dia 1º. O sol carmim como mestre. Eu aprendi aqui com o sol japonês que ele não tem pressa, ele sobe devagar. E o pôr do sol, gente, assim, ele vai bem devagar, ele tinge de carmim o nosso céu, ele tinge os telhados de Kyoto. Kyoto fica lindo, brilha aquele vermelho, as águas de Miyajima e até os concretos de Tóquio. É um ritual de paciência ativa, como plantar arroz em solo marcado por tsunamis. E essa coisa do arrozal, do plantar, eles conversam com a ancestralidade através desse processo do plantio de todos os seus ancestrais que plantaram ali. Eles conversam. As sombras, o inconsciente para eles determinam como espíritos e eles têm uma relação viva, íntima até hoje com isso. E isso é mostrado em muitos mangás, mas vamos continuar aqui, como nas madrugadas em Torroco, onde eu conheci pescadores que perdem barcos para tufões e nas manhãs seguintes remendam redes ao nascer do sol. O mar dá, o mar toma. Eles têm essa consciência aqui, mas o sol sempre volta, eles dizem. E não é resignação, é intimidade com o ciclo. E eu aprendi isso numa época que eu estava muito, como se diz, atribulada por tantas coisas. Eu contei no vídeo da questão de Urano em touro, eu contei toda a minha história. E um senhor no serviço me ensinou a saudar o sol. Foi aí que tudo começou a se transformar. Eu acordava, a primeira coisa, eu corria para a janela, respirar, era como se fosse uma meditação muito rápida e saudar o sol. Então, cerimônias do amanhecer, isso é consagrado aqui, é o Asano Matsuri, nos templos shintoístas, principalmente primavera e verão, o primeiro raio do sol é invocado como divindade, como essa divindade da Amaterasu, Amaterasu Sama. Eu já vi idosos curvados murmurando, Kyomo Ikiru, hoje também viverei. E eles falam, e eles vivem, vivem.
mesmo doentes, mesmo em hospitais. 105 anos, tá? Então, carmim na arte, até nos mangás fúnebres, o vermelho sol surge como símbolo de virada, que é o Demon Slayer, a respiração do sol que derrota a noite eterna, o One Piece, que virou aquela moda, o nascer do sol após a batalha do Marineford, é o luto que vira força. Então, essa escrita desse Japão 2.0 com luz. Então, o que chamam de fim é só a tinta carmim com que esse país reescreve a sua própria história nas páginas do amanhecer. Fukushima 2.0, o mesmo solo que absorveu radiação, hoje gera energia solar. Painéis negros bebem o carmim do céu e devolvem luz. No trabalho coletivo, há muito aqui, jovens trocam karoshi, que é a morte por excesso de trabalho, por ikigai comunitário, startups que recuperam vilas abandonadas, usando tecnologia para tecer redes humanas. E tem um rapaz aqui de 20 e poucos anos que ele se tornou milionário com isso, com essa startup, de procurar através de aplicativos de satélite essas casas abandonadas, pequenos galpões, fábricas antigas que estão abandonadas porque os seus donos já morreram, faleceram, e aquilo tudo como uma reconstrução e venda para outros juntando, né, vendendo para grandes corporações ou para pequenos empresários mesmo, esses imóveis. Então isso realmente aconteceu aqui, a arte 2.0, esses mangás distópicos, né? São exorcismos em papel. Eu sei porque minha filha ama mangá, ela é um pouco que otaku, ela lê tudo, ela trabalha numa grande rede de livrarias aqui, e ela entende tudo. Então, esses nomes que eu estou trazendo aqui para vocês não são que eu leio, não, tá? São tudo que ela me trouxe para eu trazer esse conteúdo. Eu montei a parte poética da escrita do que eu estou falando aqui. Então, esses mangás distópicos, eles são exorcismos em papel. Quando um fã de Attack on Titan planta uma cerejeira numa área devastada, o Eren Yeager vira o que? Um mito fundador de um novo mundo. Então, uma conclusão: aos mercadores do caos, né? Essas pessoas que adoram levar esse caos para todo mundo, e as discussões nos comentários borbulham, né? Então é esse Japão moribundo que todo mundo prega, que fala que vai acabar com o mundo, que a crise financeira aqui vai acabar com o financeiro do mundo. Isso tudo é fantasia. O real transpira a vida em cada raiar de sol. Está o quê? Nos dedos calejados de uma avó que dobra 1000 tissurus, origamis de garças ao alvorecer. Para quê? Pedindo paz. E isso acontece. Ninguém quer guerra, ninguém quer bomba aqui, as pessoas querem paz. E eles desejam isso aos outros. O meu sobrinho, com 3 anos de idade, quando estava aqui, teve leucemia. Foi para o hospital, os amigos do meu irmão do trabalho teceram, dobraram, fizeram essas 1000 garças, esses 1000 tsurus, e entregaram para ele, porque eles fazem isso, eles entregam, que é como se trouxesse essa paz e a sorte para que a pessoa se recupere, e aquilo foi pendurado. Hoje ele é um adolescente, um jovem, um pequeno jovem, está aí no Brasil, lindo. Então, isso está enraizado, sabe? Em tecer isso com as próprias mãos e entregar. É uma arte feita há milênios, há séculos e séculos, num operário que para a sua escavadeira no canteiro de obras públicas na rua para saudar o sol poente como uma reverência. Ele se abaixa e sauda o sol que está se pondo, gente. Isso é realidade, não é livro de filosofia, é realidade. E nos pixels vermelhos que estouram nas telas de Akihabara, não como um alerta do fim, mas como uma promessa: amanhã o sol nascerá de novo. Então esse Japão 2.0 não teme a noite, porque ele carrega o carmim no sangue. Suas sombras não são abismos, mas são essas incubadoras do sol, né, que eles falam aqui da bola de fogo. Eles sabem disso, eles têm isso, eles sabem.
eles pagaram, então é um karma deles, eles receberam aquilo, foi tomado algo deles, porque eles tomaram também de outras pessoas, eles sabem que agora virá o karma, o dharma. E essa mensagem toda ao mundo, só conhece a plenitude da luz quem aprendeu a honrar a escuridão da bola de fogo. E nela encontrou o quê? A cor da própria ressurreição, a própria cor do fogo. Então, se você acredita que o mundo precisa de mais luz alquímica e menos voyeurismo de caos, tá? Então compartilhe esse vídeo com quem busca profundidade, comente qual lição você leva para sua vida, tá? Comenta aqui para eu saber e aguarde. Agora eu vou fazer toda semana aqui neste canal, nós vamos desvendar algum manuscrito secreto dessa filosofia oriental, vivências, experiências que eu tive, que eu aprendi, e nós vamos começar também a falar um pouco dessa alquimia chinesa, dos períodos Wei a Tang. São os tratados que dialogam também com a tábula esmeraldina, a tábua de esmeralda, vamos falar assim, que eu me engasguei aqui para falar o termo, de Hermes Trismegistus, que está totalmente ligado à alquimia, ao livro que eu estou estudando, à pesquisa que eu estou fazendo, que eu vou trazer esses símbolos aqui e voltar decodificando essas imagens que estão presentes em todos nós, né? E, e todos esses tratados, eles aconteceram juntos e aconteceram na China, e a China também, todos esses tratados são base de muita coisa que existe aqui, de filosofia e de ancestralidade. Então a verdadeira pedra filosofal é a mente que aprendeu a nascer e a morrer com o sol. E a gente se encontra aqui na próxima aurora. Matané e até o nosso próximo encontro.